Na doutrina espírita, Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo vários também significados à palavra fé, várias representações, falando sobre a fé sincera, a fé vacilante, a fé na realização de um objetivo, fé religiosa, cega ou raciocinada. Eu vou trazer aqui dois verbos para a gente refletir sobre a definição da palavra fé. Esses verbos seriam: a fé consiste em acreditar. É como a gente perguntasse assim: você tem fé em Deus? Você acredita em Deus? Esse primeiro verbo, acreditar, todos nós já conseguimos desenvolver. Todos nós cremos em Deus. A doutrina espírita traz uma visão sobre Deus, que Deus é justo e bom e extremamente misericordioso. Nós cremos nessa bondade e nessa justiça divina? Às vezes nós acreditamos, mas tem um segundo verbo que consiste a fé, se chama confiar. Eu acredito em Deus, mas eu confio em Deus? Eu acredito que Deus seja justo e bom, mas eu confio na justiça e na bondade divina? Esse momento que nós estamos passando de pandemia mexe com o sentimento do ser humano, principalmente no primeiro verbo já no sentido da fé, no acreditar. Muitos se perguntaram, mas será que Deus existe? Com tanta situação que está ocorrendo nesse momento de pandemia. Alguns deixaram de confiar nessa bondade. Será que Deus é bom mesmo? Esse momento que nós estamos passando é um momento de aprendizado e reflexão coletiva. Porque sendo Deus justo e bom, tudo que está ocorrendo vem para o nosso aprendizado. Caso contrário, nós iríamos dizer que isso aqui é um castigo que o ser humano está passando. Aliás, Deus não castiga. Deus quer o nosso crescimento. Embora ainda não compreendamos todas as razões deste momento, mas é certo que se Deus é justo e bom, tudo que nos ocorre é para nos auxiliar no nosso crescimento. Então eu acredito em Deus, eu acredito que Ele seja justo e bom, mas o quanto eu confio na sua justiça e na sua bondade. O poder da fé. A ciência comprova que a fé cura. Existem muitos artigos referentes à fé sobre cientistas tentando comprovar. Está tendo uma interferência. Isso aqui. A respeito da questão da fé. Falando que a pessoa que tem fé potencializa a medicação. A pessoa que tem fé, ela enfrenta melhor os desafios da vida. Só que não é nenhuma novidade referente à questão da religiosidade. Porque Jesus já afirmava em suas pregações que a fé curava. Quando as pessoas iam até Jesus pedindo uma cura, o
que ele dizia, eu te curei? Jesus falava que a tua fé te curou. Então o ser humano traz dentro do seu ser essa vontade de crer, essa vontade, no momento de dificuldade, depositar a sua esperança em algo que possa lhe ajudar. Para ilustrar um pouco a nossa fala, vou trazer algumas pequenas histórias referente ao tema. Existia uma senhora muito fervorosa que ela acreditava que para a cura da tuberculose tinha uma cruz de um determinado santo numa ilha. E essa pessoa acreditava muito que se fizesse chá do pedacinho da madeira daquela cruz, poderia curar a tuberculose do seu filho. Entretanto, ela não poderia ir até lá. Um dia, ela pediu a um pescador, olha, já que você vai pescar, você poderia ir até lá e tirar um pedacinho da madeira dessa cruz, porque o meu filho está com tuberculose e eu creio, já que ele é um santo, se fizer o chá, vai curar meu filho. O arqueiro, lá o pescador, disse, não, tranquilo, eu vou lá e trago. Mas ele foi pescar, passou durante o dia e ao regressar, ele viu a senhora. E agora? Eu esqueci, mas eu não podia deixar a senhora na mão. Ele não pensou duas vezes, ele pegou o canivete, tirou uma lasca da madeira do seu barco e entregou à senhora. Sem falar nada, a senhora fez o chá e o filho curou. Aonde está o poder da cura? Era na cruz, na madeira, ou era na fé? Na fé. Aqui mesmo na nossa região, é muito comum em vários lugares falarem da água milagrosa. Aqui bem próximo de nós, temos aqui na Lapa, onde os monges passaram, aí no início do século XIX, e andaram monges pela nossa região, e um deles chamado João Maria. E ali onde ele passou um bocado de tempo, as pessoas lhe faziam curas. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a visitar esse local, aqui na Lapa, faziam suas orações, suas promessas, e levavam um pouco daquela água para infinitas curas. E as pessoas vêm com essa peregrinação ao longo do tempo. Vamos olhar para o olhar da doutrina espírita. A água, ela é receptiva a vibrações, a energia. Poderíamos com certeza afirmar que aquela água onde as pessoas vão buscar é uma água fluidificada. Porque alguém que vai fazer uma promessa, ela deposita o quê? Uma oração. Declara a sua intenção. Então é muito comum, Brasil afora, tem vários lugares em que as vibrações daquele ambiente vai impregnando na água. E aí as mais diversas crenças populares. Jesus, quando estava fazendo suas pregações, ele falava da seguinte forma: em verdade vos digo, que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Jesus ele pega pesado sobre essa questão da nossa fé, comparando que a nossa fé ainda é muito pequena. E ele fala que se nós tivéssemos uma intensidade no nosso desejo, na nossa fé, nós poderíamos fazer muitas coisas. Ele ilustrou a época falando da montanha.
Mas o que seria a montanha? Seriam os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele usava uma linguagem figurativa para nos aproximar da nossa realidade. E é tão atual essa fala de Jesus, falando aí da questão da montanha, em referência aos nossos problemas, que é comum a gente ouvir as pessoas dizendo, olha, eu estou soterrado de problemas. O que soterra? Quando vem às vezes uma chuva, desmorona o morro, soterra. Então, eu estou soterrado de problemas. A minha vida desmoronou. O que desmorona? O morro, a montanha. Então essa montanha, as dificuldades, os problemas, é que Jesus referia quando nós temos fé, nós fortalecemos e encaramos a vida de uma maneira diferente. Nós buscamos forças para continuar. Os problemas continuam sendo os mesmos, mas temos forças para conciliar eles. Aqueles que a gente pode resolver, a gente resolve. Busca a compreensão e a proteção de Deus. Então, Allan Kardec, no capítulo 19, falando sobre a fé transporta a montanha, então apresenta vários sentidos empregados à palavra fé. A fé sincera. O que é uma fé sincera? Ela é verdadeira, firme e sólida. Ela faculta a paciência por ter certeza de chegar a um objetivo. Ela se apoia na inteligência e compreensão das coisas. A calma é sempre um sinal de luta e confiança. Então, a pessoa que tem uma fé sincera, ela crê e confia. Geralmente ela é uma pessoa mais calma, serena. Ela tem a certeza. É muito comum pessoas que às vezes não têm conhecimento algum, mas que têm uma fé muito firme. Elas mesmas dizem, isso que nós estamos passando aqui é um momento passageiro. Deus é sábio, tudo provê. E a fé não depende de escolaridade, de instrução. Depende do sentir. O que é uma fé vacilante? Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Ela utiliza-se da violência para suprir a força que lhe falta. Ela é impaciente, frágil, denota dúvida e insegurança. Então, a fé vacilante, a pessoa não acredita que ela possa conseguir. Por exemplo, em relação à doença. Se às vezes a pessoa vai ao médico, o médico receita um medicamento, ela diz assim, mas olha, doutor, meu problema é tão grande, você acha que com esse medicamento tão pequenininho vai resolver? Quando nós temos fé, nós potencializamos o efeito do medicamento. Em relação ao trabalho, a busca do emprego, hoje não adianta procurar porque eu já fui ontem, antes de ontem não consegui, então a pessoa já vai não crendo que um dia eu vou conseguir. A fé faculta a esperança. Fé e esperança é o sentimento que a gente deve nutrir nosso coração.
em dias melhores, porque eles virão. Na execução de uma tarefa, a pessoa que tem fé vacilante, alguém pede para fazer algo, mas eu acho que eu não consigo. Às vezes pede uma receita de bolo, mas nossa, como você faz um bolo tão gostoso. Mas se for eu fazer, eu não vou conseguir. Então a pessoa já vai não crer na sua potencialidade. Fé na realização de um objetivo, né? Todos nós temos metas, sonhos, objetivos em relação ao trabalho, família, religiosidade, ou até mesmo na aquisição de bens materiais. Nesse momento de pandemia, quantos cientistas acreditaram, tiveram fé que um dia eles iam conseguir a vacina? Mas essa foi uma fé assim, do nada, ou eles buscaram conhecimentos que eles já tinham antes? E aplicaram. Então, quantos trabalharam? As pessoas que estão nos hospitais, trabalhando, têm fé que podem ajudar o ser humano. Tem pessoas que quando conseguem atingir um objetivo, ao realizar um projeto, um sonho, quando alcança, a pessoa diz assim, graças a Deus eu consegui. Mas há outras que de repente se esquecem de Deus. Ilustrando essa questão, havia uma pessoa que estava no deserto, perdido, já cansado, com muita sede. Ele queria procurar um oásis, um lugar que tivesse água, e faz um pedido a Deus, ó Deus, me ajude, estou perecendo pela sede. E ele, imaginando que Deus viesse ali, Deus não veio. Lá num determinado trecho, ele pensou, e agora? Eu vou para a esquerda ou para a direita? Né? Ele pegou e disse, eu vou para a esquerda. Andou mais ou menos 1 quilômetro e encontrou água. Ele disse, nossa, que ideia boa eu tive. Né? Se eu tivesse pegado a direita, eu estaria com sede até agora, mas eu peguei a esquerda, né? E olha que legal, né? Encontrei água. Então, às vezes, a pessoa esquece de agradecer a Deus, né? É muito comum as pessoas dizer, depois que conseguem realizar um objetivo, se não fosse eu, nada conseguiria, ou eu não conseguiria, né? Ou é muito comum a pessoa dizer, hoje eu não devo nada a ninguém. A gente ouve isso. Por que eu trago isso? Porque Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que não podemos confundir a fé com presunção. Nós temos que ter fé em nós. Mas não temos que ter a presunção de que podemos fazer tudo sozinhos. Aliás, quando fazemos uma prece a Deus pedindo auxílio, um socorro, Deus aparece na nossa frente, ou Ele intui nós a buscar o socorro. Ou as pessoas vêm até nós. Deus ajuda o ser humano através de outro ser humano. Allan Kardec vai dizendo o seguinte, então, todos nós devemos depositar mais confiança em Deus do que em nós próprios. Quando não sabemos o que fazer, entregamos nas mãos de Deus. E Jesus também dizia nesse mesmo sentido, falando assim, procurai primeiramente as coisas do céu e o restante vos será dado por acréscimo.
Então, quando nós estamos com a nossa mente envolvida na religiosidade, buscando fazer aquilo que a gente acredita que é o certo, as coisas vão se ajeitando. Ainda no item 5 desse mesmo capítulo, Allan Kardec fala sobre o poder da fé, dizendo: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. A fé é magnetismo. E ela tem um poder tão grande que dá uma impulsão de forma irresistível. A maioria de nós gostamos de ouvir histórias de superação. Quando a pessoa está começando a contar a história, olha, eu passei por uma dificuldade, fui à frente, consegui, ou tinha um objetivo de vida, batalhou, lutou, aquela energia daquela fala nos envolve, porque ela é magnetismo. Pessoas que têm fé sincera, atrai essas situações positivas. Ela crê, ela vai à frente. Reportagens de televisão, muitas vezes, são chamadas para contar essas histórias. Falando em fé religiosa, segundo Allan Kardec, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença e em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Assim, a fé também pode ser raciocinada ou fé cega. O que é uma fé cega? É acreditar em algo sem lógica e sem razão. É aceitar sem verificação, considerar como verdadeiro aquilo que de fato é falso. Por exemplo, a crença no fim do mundo. Quantas vezes já falaram, divulgaram sobre o fim do mundo? Eu me lembro, assim, quando criança, falava-se que o fim do mundo seria quando virasse o milênio. No ano 2000, até por uma citação profética de Jesus, que ele falava assim: adeus, mundo de enganos, 1000 e tantos anos durará, a 2 não chegará. Então muitas pessoas divulgavam que o fim do mundo seria na virada do milênio. Mas Jesus falava do quê? Do mundo de enganos. Aí de repente passou um tempo e falaram que o calendário, havia um calendário chamado calendário Maia. O fim do mundo então seria, segundo o calendário Maia, em 2012. Quem está lembrado disso? Chegamos ao ano 2012, veio 2013, 2014. Aí alguns falaram também sobre uma data limite. Chico Xavier falava que em 2019, né, nosso mundo vai passar por mudanças. Mas há pessoas que disseram que ia acontecer novamente. Aí veio 2019, veio 2020 e aí entramos nesse período de pandemia. Há quem fale que esse momento de pandemia também é o fim do tempo. Mas não é. O mundo já passou por outras pandemias. É que nesse momento ela está mexendo mais diretamente com o nosso emocional, com o nosso lado espiritual. Porque nós estávamos numa vida tão corrida e de repente tivemos que desacelerar. Buscar a religiosidade. É a crença em sacrifícios absurdos, crença que um Deus cruel, vingativo, são tudo fé cega. E para ilustrar também essa questão da fé cega,
há uma história em que uma determinada cidade estava passando por uma enchente. E ali residia uma pessoa que era muito religiosa e muito fervorosa. Quando começou a vir a enchente, ele pensou assim, está enchendo, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou para a igreja. E foi lá e começou a rezar, pedindo a Deus que salvasse a toda aquela comunidade. E aí vieram os vizinhos, olha, vamos abandonar porque vai encher, vai inundar e você vai perecer. Disse, não, o meu Deus me salva. Aí começou a encher, aí veio o bombeiro trazendo corda. Disse, não precisa, eu não quero sair daqui porque o meu Deus vai me salvar. Começou a levantar um pouquinho mais a água, vieram de barco. E ele já em cima de alguns móveis disse, eu não vou sair daqui porque o Deus que eu creio vai me salvar. E foi enchendo. Ele foi subindo as escadas da igreja e ficou em cima do teto. E vieram buscar ele de helicóptero. E mesmo assim ele não quis ir, porque o Deus que ele crê iria salvá-lo. No fim da história, ele acabou sucumbindo e veio a desencarnar. E aí ele chegou um tanto chateado no plano espiritual, mas, poxa vida, eu que acreditava em Deus, e Deus me deixou na mão, porque Deus não veio me salvar. Será que Deus não veio salvar ele mesmo? Aí, o espírito que veio ali acompanhar, que escutou, e respondeu, olha, Deus lhe deu 4 oportunidades para você se salvar, mas você não quis. Então, quando a gente tem uma fé cega, a gente não percebe a ajuda que vem ao nosso lado. Deus não vai se materializar na nossa frente, mas vai proporcionar a ajuda. A fé raciocinada, ao que Kardec divulga e coloca como um dos propósitos da doutrina espírita, é acreditar naquilo que é lógico e tem razão de ser. As pessoas devem acreditar sabendo por que elas acreditam. E segundo Allan Kardec, a criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, através do estudo, da compreensão, do entendimento, a gente vai fortalecendo uma fé raciocinada. E essa que não se dobra, porque, segundo Allan Kardec, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. É racional hoje, era ontem e será no amanhã. Muitas pessoas ainda não despertaram a sua fé. A fé é uma conquista e não há ninguém que esteja impedido de consegui-la. A fé não é algo que a gente possa prescrever. Por exemplo, olha, você deve ter fé. Ninguém obriga ninguém a ter fé. A fé é algo que em algum momento das nossas vidas, das nossas existências, vai despertar. E qualquer pessoa pode desenvolver a fé. Tanto o iletrado, quanto o letrado, o analfabeto, a criança. Não é uma questão de instrução, como já havia falado, uma questão de sentir. Alguns já o desenvolveram e outros ainda vão desenvolver. Segundo Allan Kardec,
Em certas pessoas, a fé parece de um modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Tem pessoas que têm uma facilidade para crer e confiar. Mesmo nesses momentos, a gente vai encontrando pessoas que têm uma fé firme. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal de anterior progresso. Quer dizer que ela já começou seu desenvolvimento em outras existências. Em outras pessoas, ao contrário, essas verdades espirituais dificilmente penetram. A estas, tudo tem que aprender. Então, a maioria de nós precisamos de um acontecimento para despertar a fé. Nesse momento, de forma coletiva, a pandemia veio também nesse sentido, para despertarmos a questão da fé e olhar para as questões espirituais. E vamos cultivar essa certeza que depois desse momento virá dias melhores. E quem nos fala isso é Jesus. Há uma frase de Jesus, e ele ilustra bem isso nas passagens evangélicas, é de quando ele estava em alto mar com os apóstolos, estavam seguindo para uma pescaria, e conta a narrativa evangélica, e Jesus estava dormindo, estava repousando. E veio uma tempestade em alto mar e os apóstolos ficaram aflitos, ao ponto de chegar e disseram: Jesus, mestre, mestre, acorda, nós vamos perecer. E Jesus, com aquele magnetismo que cobre toda a terra, como isso consta na narrativa, como se ele conversasse com a natureza, com o mar, dizendo ao mar: acalma-te. E conta-se a história que o mar foi acalmando, acalmando. E ele olha aos apóstolos e diz: ó homens de pouca fé. E ele diz o seguinte, que após a tempestade vem a calmaria. Se esse momento que estamos vivendo, para algum de nós, pode estar sendo a tempestade, daqui a pouco vai vir a calmaria. Então, a maioria de nós precisamos de acontecimento para despertar a fé. Sejam elas as calamidades, as tragédias, perdas de entes queridos, que a gente sabe, através da doutrina espírita, que a gente não o perde. Eles continuam vivos. As doenças. Tudo são situações que nos fazem despertar a fé. Há pessoas que dizem assim: olha, eu não consigo ter fé, porque eu acredito que a minha vida está no fundo do poço. Já ouviram se dizer: olha, a minha vida está no fundo do poço? Essa fala agora eu escutei numa palestra, não é minha, mas eu gostei muito da reflexão. Um determinado palestrante motivacional disse da seguinte forma: se a sua vida está no fundo do poço, agradeça. Mas como assim agradecer? Porque dali você só vai subir. Você já caiu. Se você considera que a vida está no fundo do poço, agora a tendência é só subir. Mas mesmo assim, quando estamos às vezes no fundo do poço, há aqueles que às vezes querem jogar mais uma pazinha de terra. Parece que é para pesar um pouquinho mais sobre os nossos ombros. Mas
às vezes, essas situações podem se tornar motivação para a gente sair desse fundo do poço. Havia um fazendeiro que tinha um belo cavalo. Mas esse fazendeiro, um dia cavou um poço e não conseguiu achar água. Era um poço seco. Uma bela manhã, o cavalo distraído acabou caindo nesse poço. Um poço lá de 6 metros de fundura. E aí o fazendeiro disse, poxa vida, agora eu não posso retirá-lo, eu vou acabar enterrando ele aqui mesmo. E pegou uma pá e começou a jogar terra. E foi jogando terra. E aí, ao passar de 3 horas ele fazendo aquele trabalho, começou a aparecer a luminosidade e ele viu que algo se mexia. E ele começou a reparar que cada vez que ele jogava uma pasada de terra, o cavalo sacudia, pisoteava e ia subindo. E ele continuou, pensou, nossa, foi jogando. Ao passar de 6 a 7 horas daquele trabalho, o cavalo estava de pé, fora do poço. Então, se às vezes a gente se considera no fundo do poço e tem alguém ainda jogando mais uma pazinha de terra, vamos encarar aquilo com desafio. Sacudir, fortalecer a fé e continuar com essa certeza de que Deus é Pai de bondade, de misericórdia. E nós vamos ter dias melhores. A fé então surge com a esperança desses dias melhores, porque após a tempestade vem a calmaria. E a fé nos traz a vontade de viver. Então que todos nós possamos desenvolver, despertar a nossa fé, essa fé sincera, essa fé raciocinada. E lembrar sempre que as dificuldades em nossa vida são oportunidades para exercitar a fé, para que um dia a gente possa adquirir uma fé inabalável. Esta que pode encarar de frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Eu agradeço a atenção de todos e possamos confiar na proteção e na bondade.